Convidamos neste momento para subir ao palco o presidente do Supremo Tribunal Federal, que já está no palco, e presidente do Conselho Nacional de Justiça, Vossa Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite a todos. Eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui nesse 24º Congresso Nacional dos Cartórios, na verdade da ANOREG, a 7ª Conferência Nacional dos Cartórios, e poder compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre a atuação dos cartórios no que diz respeito ao Conselho Nacional de Justiça e falar um pouco sobre novas tecnologias e tudo que está acontecendo no mundo atual. Eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, nas pessoas do Dr. Rogério Portugal Bacelar e do Dr. Alan Nunes Guerra. Uma das primeiras realizações da minha gestão, Dr. Portugal, foi abolir as nominatas, porque basta uma vez, a cerimonialista, a mestre de cerimônias já enunciou todos os nomes, já sabemos quem está presente, todos nos honram muito com a presença, não há necessidade da repetição. Eu vou falar um pouco, como disse, algumas medidas que envolvem os cartórios, os notários e os registradores tomadas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, mas, sobretudo, eu gostaria de falar sobre as novas tecnologias e como elas têm sido aplicadas ao judiciário, aos órgãos auxiliares, aos cartórios extrajudiciais, as transformações muito profundas que estão acontecendo no mundo. Felizmente, esse é um tema que eu tenho estudado em alguma medida, porque eu falo sobre tantas coisas em tantos lugares, eu fiz uma listinha. Hoje de manhã, eu participei de uma banca de doutorado em que se discutia o conceito de renda no direito tributário. Depois eu saí de lá e falei no TST sobre justiça restaurativa. Agora, um pouco antes de vir para cá, participei virtualmente de um evento no Tribunal de Justiça de São Paulo sobre equidade racial. Mas, ao longo das últimas semanas, eu falei sobre regulação das plataformas digitais, consensualidade na solução de litígios, sequestro internacional de crianças, populismo e democracia, judicialização da saúde suplementar e execuções fiscais. De modo que eu estou esgotando a minha capacidade de falar sobre os temas mais variados e nem todos eu domino completamente. O tema dos cartórios, sobretudo depois que me tornei presidente do Conselho Nacional de Justiça, se tornou extremamente presente na minha vida e, na verdade, o Poder Judiciário que eu hoje presido e os cartórios, inclusive, sobretudo, as serventias judiciais, têm feito parcerias muito importantes e acho que nós temos conseguido avançar em pautas muito importantes para o país. Nós vivemos, como todos saberão, pela mera observação a olho nu, uma epidemia de judicialização no Brasil. Nós temos, de acordo com os números da Justiça, apurados em final do ano passado, nós temos 83.800.000 processos em tramitação no Brasil. É um recorde mundial. Estive na China em julho agora. A China tem 1.400.000 habitantes, portanto, quase 7 vezes mais do que a população brasileira. E a China tem 45 milhões de processos. E detalhe, 120 mil juízes, 10 vezes mais do que temos aqui
no Brasil. Portanto, nós temos quase o dobro do número de processos de um país muito maior como é a China. E a verdade é que o judiciário já custa cerca de 1,2% do PIB brasileiro, mais de 100 bilhões de reais. E, portanto, essa é uma estrutura que não pode continuar a crescer indefinidamente, sob pena de custar ao país mais do que a gente pode investir nesse segmento da vida brasileira. Portanto, eu tenho me preocupado muito com a desjudicialização da vida. Em áreas diversas, nem todas passam pelos cartórios, mas algumas medidas decisivas nos processos de desjudicialização envolvem diretamente os cartórios. Muitas já haviam sido implementadas quando eu cheguei à presidência e com grande proveito, eu penso, para os jurisdicionados, para os administrados, de uma maneira geral. Em primeiro lugar, das mudanças de desjudicialização que transferiram atribuições para os cartórios, em primeiro lugar, os inventários e partilhas feitas em cartório com um abreviamento muito significativo do tempo de duração e do perrengue que se passava com as varas de órfãos e sucessões excessivamente congestionadas. Da mesma forma, a possibilidade das separações e divórcios serem feitas em cartório, também em um volume muito relevante, desjudicializou essa fatia da vida brasileira. O registro e dissolução das uniões estáveis e também dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, feito diretamente nos registros próprios, possibilidade de alteração do nome de pessoas transgênero no registro civil, a uso capião urbana administrativa, o reconhecimento de paternidade socioafetiva e mesmo uma atuação que eu acho que ainda pode ser incrementada, que é a atuação de serventuários na mediação e conciliação extrajudicial. E agora, nos últimos tempos mais recentes, nós temos algumas medidas extremamente importantes que impactam os cartórios. A primeira delas, que eu acho que é uma medida de extrema valorização da atividade, já havia feito em relação à magistratura com a criação do Exame Nacional de Magistratura, e agora nós criamos também o Exame Nacional de Cartórios. Os tribunais continuam podendo fazer os seus concursos, como sempre fizeram, mas é preciso previamente ser aprovado num exame nacional, cuja primeira etapa está prevista para abril, coordenado pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques. Portanto, nós vamos criar um padrão nacional para a atividade cartorária de uma maneira geral, sem depois interferir com a possibilidade de os tribunais realizarem os seus concursos. Acho que vai ser um choque de qualidade e mesmo um choque de integridade em espaços da vida brasileira em que essa seleção nem sempre era feita pelos critérios mais republicanos. A esse propósito, ontem, com a presença da Gisele e de outros representantes, nós anunciamos o primeiro concurso para as serventias extrajudiciais do Estado de Alagoas, 36 anos depois da aprovação da Constituição de 1988, se conseguiu fazer esse concurso com a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, que montou uma comissão organizadora presidida por um desembargador de São Paulo, Marcelo Berti, que fez um excepcional trabalho, e ontem nós finalmente anunciamos estes resultados de extrema valorização da categoria e do mérito. Eu acho que faz bem para todos os notários e para todos os registradores que haja esse selo de qualidade dos que ingressam na carreira. Nós também aprovamos recentemente no Conselho Nacional de Justiça a possibilidade de inventários, mesmo com menores, ser
feito o inventário diretamente em cartório, desde que haja anuência do Ministério Público. A matéria foi regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e as informações que eu tenho é que está funcionando muito bem, obrigado, inclusive por via de aplicativos com a atuação dos Ministérios Públicos estaduais. E uma medida que está revolucionando a execução fiscal no Brasil, que foi a prévia exigência de protesto da certidão de dívida ativa anteriormente ao ajuizamento da cobrança judicial da execução fiscal. Eu sou um defensor do que eu gosto de chamar de uma virada empírico-pragmática, que é a gente, na vida, trabalhar com base em dados, na experiência do que acontece, e depois monitorar os resultados para ver se o que a gente está fazendo está dando certo. E eu pedi, então, para apurar qual era o percentual de recuperação de crédito nas execuções fiscais. É menos de 2%. E depois pedi para apurar qual era o percentual de recuperação de crédito no protesto da certidão de dívida ativa. E é significativamente superior aos 2%. Na verdade, é mais de 20% o que se consegue recuperar com o protesto da certidão de dívida ativa. E há um princípio constitucional inscrito no artigo 37, que é o princípio da eficiência. E, portanto, se há um meio mais eficiente de recuperar créditos do poder público do que a execução fiscal, que é o protesto do título da dívida ativa, essa deve ser a via preferencial. E, portanto, primeiro por uma decisão do Supremo, que eu ajudei a coordenar, e depois por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o prévio protesto da certidão da dívida ativa passou a ser um requisito para que se reconheça interesse em agir no ajuizamento da execução fiscal. Segundo o André me contava, os níveis de recuperação de créditos pelo Brasil afora aumentaram exponencialmente e só a União, me informou ele há pouco, houve um aumento no mesmo período desse ano, em contraste com o do ano passado, já houve um aumento de 15 bilhões de reais na arrecadação do governo federal. Mas os grandes beneficiários com essa nova política serão, sobretudo, os municípios, porque a grande incidência das execuções fiscais ajuizadas pelo município recai sobre o IPTU. Mas o que acontecia na prática é que esse é um tributo muito difícil de os prefeitos cobrarem. Ele é muito antipático, porque ele encontra com o seu eleitor e o contribuinte na padaria, ou, antigamente, eu diria na banca de jornal, mas agora ninguém mais vai em banca de jornal, mas encontra no cinema, ou quando vai passear na praça no domingo. E, portanto, o que acontecia é que, ao final da gestão, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, os prefeitos ajuizavam centenas, milhares, às vezes, de execuções fiscais de IPTU e depois deixavam paradas. E elas ficavam fazendo estatística ruim para o Poder Judiciário e aumentava de maneira significativa a média de duração dos processos, porque todos os processos de execução fiscal, na verdade, 98%, duravam pelo menos 6 anos. O tempo inicial, mais os 5 anos de prescrição, quando ficavam arquivados. E, portanto, a exigência do prévio protesto criou uma maneira eficiente de arrecadação e agora o prefeito tem que fazer isso, sob pena de improbidade, e pode colocar a culpa no Supremo e no Conselho Nacional de Justiça, que não dependemos de voto. Portanto, há vantagens em não ser eleito deputado, faz parte da vida. Portanto, essa foi uma inovação que eu acho que produziu um impacto muito significativo sobre a arrecadação e, evidentemente, sobre os cartórios de protestos de título. É um benefício colateral, mas, evidentemente, se é um serviço que ajudou o país, melhor que seja dessa forma. E, por fim, nós temos um projeto muito importante, que é uma cooperação
com o Ministério do Meio Ambiente para nós avançarmos na digitalização dos registros e termos um maior controle de titularidade de terras, sobretudo em regiões conflagradas ou em região em que haja grilagem e apropriação indevida de terras públicas. De modo que os cartórios, os registradores, os notários hoje têm uma posição muito relevante como estrutura auxiliar do poder judiciário e acho que temos conseguido avanços importantes. O poder judiciário é um poder, assim se chama, mas, na verdade mesmo, nós somos um serviço público que temos o dever de atender da melhor maneira possível a população e a coletividade, e com a digitalização dos serviços, a vida efetivamente vem ficando muito mais fácil para os usuários do sistema. De modo que eu tenho muito prazer e muita alegria de fazer o registro desses dados positivos da atividade cartorária no país de uma maneira geral. E agora passo a falar sobre o tema propriamente que nos reúne aqui, que são as novas tecnologias e como elas têm impactado as nossas vidas de uma maneira geral. Nós vivemos sob a égide da terceira revolução industrial. A primeira, do século XVIII, é representada pelo uso do vapor como fonte de energia. A segunda é representada, na virada do século XIX para o século XX, pela eletricidade e pelo motor de combustão interna como fontes de energia. E a terceira revolução industrial, da segunda metade do século XX, é a revolução tecnológica, caracterizada pela substituição da tecnologia analógica, desse meu relógio aqui, que custa caro, atrasa, adianta e para, pela tecnologia digital deste celular aqui, que não atrasa nem adianta, está sempre pontual, marcando as horas. E a substituição da tecnologia analógica pela digital permitiu que se universalizasse a utilização dos computadores pessoais, a universalização dos telefones celulares e a internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. E criando a revolução tecnológica, ou digital, também se diz, criando para todos nós um novo vocabulário, com palavras que identificam utilidades que até anteontem a gente não conhecia e sem as quais já não saberia viver. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Waze, para quem vivia perdido pela vida como eu, Uber, Netflix, Google, queria dizer para os mais jovens que já houve vida na Terra sem poder dar um Google. Portanto, todas essas palavras identificam utilidades que, para mim, para o nosso presidente de Portugal, começaram um outro dia nas nossas vidas. E para os mais jovens faz parte quase da natureza das coisas de uma maneira geral. De modo que nós vivemos esse admirável mundo novo da tecnologia da informação, da biotecnologia, da nanotecnologia, da impressão em 3D, da computação quântica, da internet das coisas, os carros autônomos, algoritmo, que é uma palavra que até outro dia a gente não conhecia e que até hoje eu ainda acho esquisita, vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Portanto, essas transformações impactam a vida do judiciário, impacta a vida dos cartórios de uma maneira geral, porque surgiu uma nova economia totalmente diferente da que vigorava há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás,
as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas figura hoje entre as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo incluem Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e a NVIDIA, que vende os semicondutores para elas. Que não são empresas que produzem coisas. A riqueza saiu da titularidade dos bens físicos e passou para a titularidade do conhecimento, da tecnologia, da propriedade intelectual, o mundo dos dados e da utilização desses dados. Portanto, não é pequena a transformação e não é pequeno o impacto que essas transformações produzem sobre as nossas vidas com a inteligência artificial, aplicada ao judiciário, aplicada aos cartórios, com a utilização potencial e crescente do blockchain e com essa nova economia que tem as big techs e tem também as empresas de inovação, como as startups, as empresas financeiras tecnológicas, como as fintechs. Nós estamos lidando com um mundo em que os negócios jurídicos se transformaram muito profundamente. E, hoje em dia, boa parte das nossas compras é feita via comércio eletrônico, Amazon, Alibaba, Magalu, lojas americanas, ou nós utilizamos ou nos valemos com frequência das plataformas de vídeo como o YouTube. A televisão aberta tradicional hoje enfrenta a concorrência crescente do streaming de vídeos como Netflix, Amazon Prime e as outras alternativas. Os serviços de armazenamento em nuvem, como Dropbox, como Google Drive, as grandes empresas hoje têm grandes investimentos em armazenamentos em nuvens. As empresas de compartilhamento de bens e serviços, as pessoas hoje se hospedam usando o Airbnb e se locomovem chamando um Uber. As redes sociais de interação, como Facebook e Instagram. Os pagamentos, hoje em dia, são feitos por dispositivos, aplicativos que estão nos celulares. E a única pessoa que eu conheço fisicamente que ainda lê revista e jornal no papel sou eu mesmo, sob o olhar dos meus filhos, que me consideram um ser paleolítico, mas ainda assim gosto de olhar. Mas, hoje em dia, leem-se notícias nos sites, no UOL, no Globo.com, no Terra e nos múltiplos outros existentes. Portanto, essa nova economia traz muitos desafios para o direito tributário, para o direito contratual, para o direito da propriedade intelectual, para a responsabilidade civil. O Supremo começou hoje a julgar a questão da responsabilidade civil das plataformas digitais. Portanto, nós estamos vivendo esse admirável mundo novo das transformações tecnológicas e suas aplicações no mundo do direito, que é o mundo que nós todos habitamos. Agora, quem quiser fazer uma doação de órgãos, entra no e-notariado, preenche o AEDO e depois faz uma conferência visual com um notário para poder doar órgãos. Até pedir para ver se a gente consegue, começava com a Gisele ontem, melhorar um pouco o sistema para facilitar. Ela deu uma ideia boa de colocarmos totens em hospitais ou nos fóruns para aumentar o número de doações de órgãos que salvam vidas, mas é uma forma de usar a tecnologia. Mas, hoje em dia, o judiciário brasileiro, quase 100% dos processos são eletrônicos. Já não existe mais, praticamente, papel no mundo do judiciário. A maior parte das decisões do Supremo hoje, sobretudo as decisões mais massificadas, são tomadas em plenário virtual, assíncrono, em que o relator coloca o seu voto, tem uma semana, 6 dias para cada um votar. Hoje em dia,
é possível participar das sessões por videoconferência, é possível que eu tome decisões, é possível não, me acontece diariamente de tomar decisões, não importa se eu estou em Brasília, no Rio, em São Paulo, em Londres ou em Vassouras, eu entro no sistema e produzo a minha decisão e assino a decisão. Nós temos o sistema de votação eletrônica no Brasil, que é o sistema mais avançado do mundo, uma criação tipicamente brasileira, imune à fraude. Nós abrimos o código-fonte um ano antes para todo mundo poder investigar e constatar que não tem nada errado. Depois aquilo é selado de uma forma que é imune à fraude. No Supremo, nós utilizamos a inteligência artificial, um programa chamado Vitor, para identificar os casos em relação aos quais já houve repercussão geral e, portanto, a gente não conhece mais desse recurso, não admite mais. Temos uma outra chamada Vitória, nós somos a favor da equidade de gênero, tem Vitor e tem Vitória, e o Vitória agrupa os recursos por temas. Nós temos um terceiro agora, chamado Rafa, que aí é meio andrógeno, pode ser uma coisa ou pode ser outra, que agrupa em função dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do milênio, cada um dos processos que chegam, e nós agora temos projetos de inteligência artificial, vou falar sobre isso daqui a pouco, para resumo dos processos e para pesquisa de jurisprudência dos precedentes que estão sendo desenvolvidos. Portanto, nós vivemos esse mundo em que a tecnologia impactou de uma maneira decisiva todo o mundo do direito, com a digitalização do judiciário, com a digitalização dos cartórios, com a possibilidade de utilizar a inteligência artificial, com o uso de blockchain. Portanto, nós vivemos um novo tempo na história da humanidade, e eu ainda nem falei do que está para vir. Mas só para encerrar esse tópico sobre revolução tecnológica, ela modificou as nossas vidas, ela modificou a economia e ela modificou a comunicação social com o surgimento dessas plataformas digitais que hoje pautam o noticiário com um impacto grave, inclusive, sobre os meios de comunicação tradicionais e com consequências até indesejáveis em muitos casos. Eu não vou fazer esse desvio. Mas só para se ter uma ideia do tamanho da transformação, os principais jornais brasileiros, Globo e a Folha de São Paulo, têm 300 mil assinantes digitais. A revista mais vendida no mundo, que é a The Economist, tem 1,5 milhão de assinantes digitais. O Facebook tem 3 bilhões de usuários. O YouTube tem 2,5 bilhões de usuários. O WhatsApp tem 2 bilhões de usuários. Portanto, ocorreu no mundo uma mudança muito profunda de escala na comunicação social que impacta de maneira muito significativa as nossas vidas. Mas eu queria, agora, sem aprofundar o tema das plataformas digitais e da sua regulação, passar para a inovação, a matéria que vai transformar de uma maneira muito profunda as nossas vidas, trazendo essa quarta revolução industrial, que é capitaneada pela inteligência artificial e um pouco abaixo do radar, mas também prometendo um impacto muito relevante sobre as nossas vidas, a engenharia genética. E já temos a internet das coisas, estamos avançando para a internet dos sentidos. De modo que a inteligência artificial, a engenharia genética e a internet dos sentidos vai revolucionar a vida como nós a compreendemos. Possivelmente vai revolucionar o que significa estar na condição humana no nosso planeta. E é um pouco sobre a inteligência artificial e como ela vai impactar as nossas vidas em todas as áreas que eu gostaria de falar um pouquinho. A inteligência artificial, numa definição bastante simples, ela consiste em programas, em softwares, que transferem para computadores
capacidades humanas. E essas capacidades incluem tarefas cognitivas e tomadas de decisões com base nos dados, instruções e objetivos com os quais os computadores são alimentados por pessoas humanas. Portanto, no estágio atual do desenvolvimento, a inteligência artificial é inteiramente dependente da inteligência humana. Ou seja, a inteligência, assim chamada inteligência artificial, ela não tem consciência, não tem a percepção de si mesmo, não tem discernimento do que é certo e errado, não tem discernimento do que é bem, do que é mal, não tem sequer senso comum. A inteligência artificial vive dos dados, instruções e objetivos com que são alimentados por pessoas humanas. São os tais algoritmos, são as instruções e os objetivos que os programadores transferem para os computadores para que eles atuem. A inteligência artificial se manifesta em muitas áreas de aprendizado de máquina, de linguagem, de uma maneira geral, mas a inteligência artificial que mais ameaça impactar a vida dos cidadãos comuns, não dos pesquisadores, é a chamada inteligência artificial generativa, cuja versão comercial mais conhecida é o ChatGPT, já agora com concorrentes importantes como o Cloud e como o Notebook. Portanto, a inteligência artificial generativa, e ela tem esse nome, ela é capaz de criar conteúdos e, portanto, de criar textos, imagens, vídeos, sons, de uma maneira geral. Mais do que isso, a inteligência artificial generativa, se alguém quiser impressionar o namorado ou se quiser impressionar a namorada, pode pedir um poema de amor em versos de Camões e apresentá-lo como de autoria própria, o que é uma fraude lamentável, mas que vai se multiplicar, vai ser uma versão técnica do Cyrano de Bergerac. Portanto, há muitas coisas novas acontecendo nesse mundo que é o mundo da inteligência artificial, que os autores reputam que vai produzir sobre a humanidade impacto proporcional ao que produziu a invenção da imprensa por tipos móveis, por Gutenberg, em 1455, que permitiu a difusão do conhecimento em livros que deixaram de ser transcritos à mão por calígrafos, e o próprio iluminismo, que mudou a posição da condição humana, passando-a para a centralidade e fazendo com que o mundo separasse adequadamente o estado da igreja, a ciência da fé, permitindo a revolução científica e o desenvolvimento do mundo em geral, desaguando na revolução industrial e nas transformações que nós vivemos. A minha impressão é que a inteligência artificial vai entrar para o rol das grandes inovações e invenções da história da humanidade, que incluem o fogo, que permitiu o aquecimento e, portanto, a saída do homem das estepes da África para os lugares mais frios, e o cozimento dos alimentos, que, segundo algumas pesquisas e alguns antropólogos, permitiu o crescimento do cérebro, que passou a distinguir o Homo sapiens das outras espécies humanas, porque o aumento do cérebro permitiu a capacidade da comunicação humana e, portanto, a possibilidade de você transmitir conhecimentos e ideias de uma geração para outra, que não seja por DNA, o fogo. Em segundo lugar, a roda, que permitiu o transporte, permitiu a industrialização. Uma terceira inovação que mudou a história da humanidade foi a escrita, e, portanto, fazendo com que a comunicação humana não fosse apenas oral, mas também pudesse ser transmitida por via escrita. E uma informação que sempre me assombrou desde que eu a li pela primeira vez: a Bíblia hebraica, a Ilíada de Homero, as escrituras budistas, o Mahabharata indiano,
todas essas obras emblemáticas da história da humanidade eram transmitidas de geração para geração por via oral, porque elas antecedem a invenção da escrita, que foi entre 3.000 e 3.500 antes de Cristo, na Mesopotâmia. A quarta grande invenção foi a da eletricidade, que permitiu essa coisa fascinante que é a lâmpada elétrica. A gente acaba que não dá bola, mas entrar num ambiente e poder acender uma lâmpada é uma coisa formidável. A iluminação pública, e foi a eletricidade que permitiu o rádio, a televisão, os computadores, de uma maneira geral. A quinta invenção que mudou a humanidade foi o motor de combustão interna, que permitiu a existência dos carros e dos aviões, e, portanto, facilitou a globalização e a aproximação entre as pessoas e os países. E, por fim, com muito destaque, os avanços da medicina, com a inovação, a invenção do antibiótico, da vacina e da anestesia, essa bênção divina. Quando alguém me diz romanticamente que gostaria de ter vivido no século XVIII, a primeira coisa que me vem à mente é: não tinha anestesia, não serve para mim. Portanto, essas são invenções que mudaram a história da humanidade, e eu acho que a inteligência artificial vai trazer transformações comparáveis a essas mudanças. Os benefícios potenciais são imensos. Primeiro, melhor capacidade de tomada de decisões em muitas áreas, porque a inteligência artificial é capaz de armazenar uma quantidade de informações muito maior do que o cérebro humano e de processá-las com muito maior velocidade. Portanto, em muitas matérias, a inteligência artificial vai poder tomar decisões melhor do que nós poderíamos tomar. Há uma passagem curiosa que eu li num livro recentemente, que diz que se uma jovem ou um jovem tiver 2 pretendentes e estiver em dúvida, o Google é capaz de tomar a decisão melhor do que os próprios interessados, apenas cruzando as informações que ele já tem sobre todos os envolvidos no processo. Eu escrevi na margem do meu livro: prefiro errar sozinho, mas a verdade é que essa é uma transformação ética que vai marcar a história da humanidade, porque todos nós fomos criados no mundo ocidental, numa cultura liberal, pela qual cada um, no exercício da sua autonomia da vontade, do seu livre-arbítrio, faz as suas escolhas existenciais. A partir do momento que algumas das decisões mais importantes das nossas vidas puderem ser tomadas com melhor qualidade fora da gente, heteronomamente, o mundo terá passado por um processo transformador sobre o que significa ser livre no mundo em que nós vivemos. Outros impactos importantes com a automação: quando a Polícia Federal foi na residência de um sujeito que tragicamente se explodiu na porta do Supremo, temendo que houvesse outras bombas, foi um robô antibomba que abriu a porta, abriu a gaveta e havia um explosivo armado para matar o policial que ali estivesse cumprindo a diligência. Portanto, a automação vai permitir que desarmar uma mina ou colocar um cabo no fundo do mar possam ser atividades desenvolvidas por robôs. As aplicações da medicina, quem acompanha saberá, elas são transformadoras. Hoje em dia, a leitura de imagens, e a medicina de imagens se tornou muito importante, já é feita por inteligência artificial. As pesquisas de novos medicamentos, cirurgias robóticas, hoje em dia, já têm um certo protagonismo em muitas áreas. Aplicações no direito, como aquelas todas que eu mencionei, na própria vida cartorária. Impactos sobre as utilidades do dia a dia, o Google Maps, o Uber, a recomendação da Netflix do filme que a gente deve... Tudo isso é feito por inteligência artificial e, portanto, abre-se um mundo novo
E dos impactos mais relevantes é o impacto na linguagem. Eu estive na China, em julho, num congresso sobre inteligência artificial, e nesse congresso, os oradores eram cientistas e professores, na sua maioria chineses, que falavam em chinês. E preciso confessar que o meu mandarim anda um pouco fraco ultimamente. Mas, felizmente, o cidadão falava no microfone e, numa tela como essa, aparecia imediatamente a tradução simultânea para o inglês. Simultaneamente, não era uma pessoa, era uma tradução simultânea via escrita. E eu diria, não era perfeita, mas com 80% de precisão. E ainda, recentemente, no mês passado, um amigo meu, professor em Portugal, nos encontramos num evento fora, Miguel Maduro, ele me mostrou no celular dele, ele deu uma aula em Lisboa, em português, e a inteligência artificial captou o tom da voz dele e traduziu para o mandarim, e ele me mostrou uma aula dele falando, ou como se fosse ele falando, em mandarim, língua que ele, tal como eu, não domina com muita proficiência. Portanto, a linguagem, os idiomas, a Torre de Babel vai desaparecer porque as pessoas vão poder estar aqui falando em português com tradução simultânea por voz para uma outra língua. A linguagem vai deixar de ser uma barreira na comunicação humana. E eu sempre gosto de dizer que aí, então, o próximo vencedor do Prêmio Nobel da Literatura vai ser o Chico Buarque de Holanda, que é muito melhor do que o Bob Dylan, porém, escreve em português. Como dizia, o português é uma língua linda. Eu adoro viver em português. Nos anos que eu vivi fora do Brasil, a coisa que eu mais sentia falta era de viver em português. Mas o Paulo Leminski dizia, falar em português e calar-se mundialmente é mais ou menos a mesma coisa. E abolir a barreira da linguagem significa a possibilidade de os países universalizarem a sua cultura, superando hoje o domínio quase absoluto do inglês na comunicação universal. A inteligência artificial, no entanto, vem também com muitos riscos. E eu não vou gastar muito tempo, porque não quero me alongar além do razoável, mas que incluem riscos relevantes, como o impacto sobre o mercado de trabalho. Muitos empregos vão desaparecer e outros vão surgir. Porém, um motorista de táxi não se converterá, pelo menos não singelamente, em um programador de computador. Portanto, vai haver um gap e é preciso ter atenção para recapacitar as pessoas e, eventualmente, com redes de proteção social para elas. Eu me aterrorizo com a possibilidade do uso bélico da inteligência artificial. Já há uma corrida armamentista cibernética entre as potências globais para desenvolver capacidades bélicas militares com o uso da inteligência artificial, ao risco da massificação da desinformação pelo uso da inteligência artificial. Alguém me colocar aqui, por via do deepfake, me colocar falando coisas que eu nunca disse, sem que seja possível, a olho nu, identificar que é uma contrafação, identificar que não sou eu que estou falando. E existem muitos riscos de discriminação algorítmica, mas existe um último risco sobre o qual eu gostaria de falar, que é o da singularidade, sem querer aterrorizar ninguém, mas é um risco que os cientistas alertam, que é a possibilidade de os computadores desenvolverem consciência de si próprios e vontade própria. Porque o dia que isso acontecer, sobretudo com o avanço da robótica e a mobilidade, se os computadores desenvolverem consciência de si próprios e vontade autônoma, o grande risco é que eles passem a dominar o mundo pela capacidade que tem de armazenar muito mais informações e processá-las com muito maior velocidade. Os cientistas
convieram que o risco disso acontecer é de não mais do que 10%, o que me deu, à primeira vista, uma certa tranquilidade. Até que eu li um texto do Yuval Noah Harari, em que ele perguntava assim: você entraria num avião se o projetista do avião dissesse que tem 10% de chance dele cair? Eu não entraria, não. E, portanto, é um risco que não é irrelevante de ser considerado pela humanidade, e não por outra razão. Todos os países estão com a preocupação de como regular a inteligência artificial. A Europa saiu na frente, já tem uma regulação sobre a inteligência artificial, mas a verdade é que não é fácil regular a inteligência artificial, porque a velocidade da transformação torna até mesmo o futuro próximo difícil de se prever. E não é difícil de exemplificar a velocidade da transformação que a inteligência artificial produziu. O telefone fixo, aquele pretão que a gente mantinha numa mesinha em posição de destaque na sala de casa e exibia com certo orgulho e declarava no imposto de renda, porque custava caro. Me lembro quando eu voltei para o Brasil no início dos anos 90, meu primeiro imposto de renda era um apartamento que eu estava comprando, a prestação, um carro que eu tinha comprado e um telefone. E o telefone custava quase o mesmo preço do carro, se puderem acreditar, na Barra da Tijuca, em 1990 e poucos, 94, 95, no Rio de Janeiro. O telefone fixo, ele levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular, esse que, segundo meu amigo Carlos Aires, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, ele levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Essa é a velocidade da transformação no mundo que nós estamos vivendo, com a consequente dificuldade de se regular adequadamente aquilo que a gente não sabe bem o que está vindo, precisamente pela velocidade da transformação. Portanto, essa é uma visão geral sobre a inteligência artificial e o que está vindo por aí no mundo em que nós estamos vivendo, sobretudo os nossos filhos e os nossos netos irão viver. Um mundo bem diferente desse mundo que nós vivemos. A revolução tecnológica, portanto, ela impacta dramaticamente as nossas vidas. E aqui, eu não sou uma dessas pessoas que acha que a vida está ruim, com tendência a piorar. Gosto de ter uma visão construtiva da vida. Não sou como um personagem de uma história que meu amigo Carlos Aires gosta de contar, que o sujeito foi ao médico, e o médico disse: tem uma notícia ruim para lhe dar. Tem uma ruim e tem outra pior. Bom, me dá a ruim primeiro. E o médico disse: você só tem 24 horas de vida. Disse: o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Eu não tenho essa visão apocalíptica da vida, mas há muitas coisas positivas trazidas pela internet, a facilidade da comunicação, a possibilidade de eu estar ali num telão, a possibilidade de que eu nem estivesse aqui, como hoje, agora, há pouco falei para São Paulo, por via de videoconferência, a possibilidade da comunicação gratuita via aplicativos de mensagem, falar com pessoas em qualquer lugar do mundo, de graça. Tudo isso são utilidades que tornam a vida melhor, mais fácil, mais confortável, mas há subprodutos negativos da revolução tecnológica que nós precisamos ter atenção, e por isso é preciso regular as plataformas digitais, protegendo a liberdade de expressão, que é muito importante, mas impedindo que o mundo desabe num abismo de incivilidade, de desinformação, de mentiras deliberadas, de ódio. Esse é um momento delicado para
a liberdade de expressão, porque, evidentemente, ela é um direito fundamental, indispensável para a democracia, mas nós temos que impedir também que o mal triunfe. Só que a ideia de mal e de bem também varia muito, e, portanto, não é uma regulação fácil nessa matéria. E a inteligência artificial, como eu disse, traz imensas potencialidades para termos uma vida melhor e mais longa, com todos os avanços na medicina e nas pesquisas de medicamentos. De modo que, no direito em geral, nas funções cartorárias, na vida de cada um de nós, as novas tecnologias farão toda a diferença. Mas, nesse mundo de muitas modernidades, ainda são os valores que vêm desde a antiguidade, ainda são os valores tradicionais que asseguram uma vida boa, uma vida ética, uma vida de florescimento, que são o bem, a justiça, a verdade possível num mundo plural e a dignidade da pessoa humana. Muitíssimo obrigado. Agradecemos a presença do ministro Luiz Roberto Barroso, que muito contribui para abrilhantar o nosso evento e em reconhecimento por sua relevante atuação e contribuição para o engrandecimento, fortalecimento e aperfeiçoamento da atividade notarial e registral. Pedimos ao Dr. Rogério Portugal que faça a entrega de uma homenagem ao ministro. Por favor, Dr. Rogério.